Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre os circuitos integrados, o HT12D e o HT12E. O circuito HT12E e o 12D são amplamente utilizados em aplicações de controle remoto sem fio, especialmente em sistemas de alarme e automação residencial. Eles são projetados para trabalharem junto, com o HT12E atuando como codificador e o HT12D como decodificador. Agora vamos dar uma visão geral de cada um. O HT12E é o codificador. Perceba, ele tem um TI de 18 pinos, começando a pinagem dele por aqui. Então, nós vamos ter os pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E do outro lado, 10, 11 e assim por diante até o 18, que é a alimentação. A função do HT12E é um codificador de 12 bits que converte sinais paralelos em sinais seriais. Ele é usado para enviar dados de controle remoto. Entradas. Possui 4 pinos de entrada de dados. Então, é o AD8 e o AD11. Estão justamente aqui, ó, AD8, AD9, AD10 e AD11. Então, cada um desses pode ser um canal, né, de transmissão, que permite a entrada de sinais digitais. Tá? Então, os sinais de entrada aqui não são analógicos, são entradas de sinais digitais, 0 e 1. Então, aqui você vai ter, né? Nível lógico baixo, nível lógico alto, nível lógico baixo, nível lógico alto. Além disso, há 8 pinos de endereçamento. Então, nós temos aqui do outro lado 8 pinos de endereçamento a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, o que permite uma combinação, né, de 2 elevado a 8 combinações. E aí dá uma segurança, né, bem elevada, circuito integrado. O sinal de saída do decodificador ele é transmitido através do pino D-Out. Então, aqui também, aumentando o zoom um pouco, nós vamos verificar o pino D-Out, aqui é o pino 17. Essa transmissão ela pode ser enviada para um sistema de radiofrequência, como a gente viu já com o par transmissor RX433, e depois nós iremos praticar novamente, né? Mas também pode ser utilizado qualquer outro meio de transmissão, como, por exemplo, infravermelho, fibra ótica, ou então o próprio cabo, né, o par metálico, conforme nós vamos testar nessa apresentação aqui de hoje. A saída, o sinal é codificado e transmitido. Né? Como que ele é transmitido? Tem o pino 14, que é o pino de trigger, né, da transmissão. Então ele está bem aqui, ó, pino 14, ele vai fazer o disparo da transmissão. Conforme a gente vê aqui no desenho, né, quando você tem o trigger da transmissão, aí ele vai transmitir 4 words, né, de informação. E aí depois, conforme você tiver apertado aqui o trigger, né? Esse aqui é se você enviar um pulso. Mas se você permanecer com o trigger em nível lógico baixo, ele vai continuamente fazer a transmissão dessas 4 palavras. Tá? Oscilador. Para fazer o circuito funcionar, ele precisa de um oscilador. E esse oscilador é um circuitinho bem básico internamente que ele tem lá no CI, e ele é um oscilador via resistor e capacitor. Então, por meio de uma tabela que é dada no manual do fabricante, a gente vai escolher os resistores. Lembrando que nesse lado aqui, ó, nós temos as frequências de oscilação interna. Tá? Então, quanto maior a frequência aqui de oscilação, mais rápido vai ser a conversão dos dados, né, para poderem ser transmitidos. Que se você aumentar a frequência, você pode aumentar a condição de ruído. Né? Se você tiver uma frequência mais baixa, a sua transmissão pode ser mais estável. Tá? Como é que vai funcionar? Aqui tem um ponto interessante, tá? Que é um fluxograma. Então, aqui, ó, ligamos o sistema, Power On. Ele entra no modo de standby. Quando ele entra no modo de standby, ele fica aguardando você pressionar o pino de transmissão. Se o pino de transmissão foi acionado, ele transmite as 4 palavras, né, os 4 words. Ele verifica se o pino já foi desconectado. Se o pino foi desconectado, se o pino continua conectado, ele vai continuar transmitindo essa informação. Então ele pega o fluxo aqui, ó, ele retorna para a transmissão e aí ele verifica de novo. A transmissão continua habilitada? Sim, então ele transmite. Se a transmissão não estiver mais habilitada, ele retorna para o modo standby. Aqui, desse lado agora aqui, nós temos o circuitinho básico dele, recomendado pelo próprio manual do fabricante. Já percebeu? Eu fiz só um print aqui da tela, né, do circuito que o fabricante recomenda. É um circuito bem simples. Então perceba aqui, ó, no pino 1 até o pino 8,
são os endereços. Preste bem atenção na chavinha. Olha aqui que interessante, ó. A chave, ou o pino está em nível, está aberto, ou o pino está conectado no GND. Contudo, internamente, no manual do fabricante, a gente vai ver que internamente esses pinos aqui, eles têm um resistor de power-up. Então, internamente, eles já estão conectados no VCC. Interessante, facilita ainda mais. E aí, quando você fecha o interruptor, você coloca nível lógico na entrada dele, nível lógico baixo na entrada deles, ok? Então, é por meio desses endereçamentos que a gente vai criptografar, entre aspas, assim, vai dar mais segurança ao chip. Então, somente os pinos. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos jampear esse pino e esse aqui. Somente o circuito integrado que tiver com a mesa de recepção, que tiver com o mesmo chaveamento, com o mesmo endereço, é que vai receber os dados que estão sendo transmitidos. Agora vamos lá, aqui, nós temos o TE aqui, ó, a habilitação da transmissão. Então perceba aqui, ó, no TE eu tenho uma barra. Então essa barra aqui em cima do TE quer dizer que a transmissão é habilitada em nível lógico baixo. Então toda vez que eu apertar o botãozinho aqui e o pino for para nível lógico baixo, ele vai pegar os dados que estão aqui e codificar e mandar para a saída. Perfeito? Então, e aqui nós temos os 4 pinos aqui, ó. Aqui no circuito básico demonstrado aqui pelo fabricante, é também chave, ó, perceba isso aqui é um botão pulsador e isso aqui são chaves, né? Então, o pulsador, ele faz uma, uma ação momentânea, né? Então, de novo aqui, ó, botão pulsador, a curva característica dele é essa. Então, quando você vem com o seu dedinho aí, pressiona ele, quando você solta, ele volta para a situação normal. O interruptor, a partir do momento que você ligou o interruptor, ele permanece até que você desligue o interruptor. Perfeito? E outra coisa aqui, ó, veja bem que os polos aqui do interruptor conectam o pino ao GND. Então, lá dentro é a mesma coisa que a outra entrada. Já tem um resistor ligado ao VCC. Então, não é que o pino fique em aberto. Lá internamente ele tem um resistor de pull-up que mantém nível lógico alto do pino. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, o CI, né? O HT12D, que é o decodificador. Legal? Percebam aí também que ele tem aqui, ó, 8 pinos, não, perdão, 9 pinos, né? De um lado, 9 pinos do outro, fazendo, então, somando 18 pinos, tá? Começando aqui, ó, observe sempre o chanfro aqui do CI. Aí, desse lado aqui, já vai ter o pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8, pino 9, pino 10, pino 11, pino 12, pino 13, pino 14, até o 18. Agora, vendo aqui, ó, a função do HT12D, ele é um circuito integrado decodificador, que decodifica os sinais recebidos pelo HT12E, né? Então, é um parzinho casado, né? Entradas, recebe o sinal serial, codificado através do pino DIN. Então, olha aqui que interessante aqui, ó, a entrada. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, o decoder, né, que chega aqui no pin. Se a transmissão foi ok, ele dá um sinal para a gente. Ó. Então, ele está lá recebendo a informação pelo pino de entrada. E aí ele vai codificando. Se veio ok, ele dá um sinal, né? Ele leva esse pino aqui, ó, para nível lógico alto. E aí você fica sabendo que a transmissão deu certo, tá ok? Então, isso é interessante para a gente saber se o pino está, se o circuito integrador está recebendo o sinal. A saída. O CI ele fornece 4 pinos de saída de dados. Então, D0 a D3, D0, opa, que na verdade aqui o D0 é o D8, o D9, o D10 e o D11, tá? E 8 pinos de endereçamento, a 0 até a 7. Então, é aqui que esses pinos aqui de endereçamento, eles devem estar com o mesmo endereço do parzinho lá, do HT12E. Senão, não tem conversa, ele não recebe a comunicação. De novo, aqui mostrando a tabelinha para o cálculo dos resistores. E a mesma coisa que eu falei lá no início, a frequência aumenta, decodifica mais rápido, porém fica suscetível a ruído. A frequência mais baixa do oscilador, ele demora mais para decodificar, porém fica mais estável a comunicação. Então aí é sempre o que tem que estar verificando a aplicabilidade do sistema. Vendo aqui, ó, o fluxograma dele de funcionamento. Então ele está aqui no Power On, ele entra em Standby, ele recebe um código na entrada? Tem código na entrada? Sim. Ele vê o endereçamento dos bits. O endereço dos bits está ok. Ele guarda os dados, né? Então, o endereço que foi recebido é o mesmo que ele tem configurado. Sim, então, ele guarda os dados. Aí ele faz uma prévia dos dados, né? Ele dá 3 tempos para checar se completou. E aí ele verifica
se tem algum erro nos dados, né? Se não tem erros, se está tudo ok, ele levanta o LED, né, o pino dizendo que está tudo ok, e aí ele volta para o modo de standby. Então, o circuitinho básico dele é esse aqui, tá? É também fornecido pelo fabricante, tá? Perceba que é bem simples, ó. Então, tem um receiver circuit, né? Então, um circuito de recepção. E aqui ele entra aqui o sinalzinho aqui no modo DIN, no pino DIN, né, de entrada. Ele verifica se o endereço é correto, se o endereço é para ele mesmo. Daí ele guarda os dados que foram recebidos e disponibiliza aqui nesse pino, ok? Conforme a gente vai ver aí na demonstração. Então, aonde que é usado, de novo, só para relembrar, a gente pode usar ele em sistemas de alarmes, né? Que dá para a gente ter, quando a gente fala em sistema de alarmes, dá para a gente ter bastante aplicabilidade. Usados para enviar e receber sinais de ativação e desativação de alarmes. Eu posso utilizar também em automação residencial, perceberam? Controle de dispositivos como as luzes, os ventiladores, né? Principalmente não só por radiofrequência, mas a gente pode usar também como infravermelho. Pode usar em brinquedos e modelos. Então, por exemplo, um carrinho de controle remoto, ao invés de você usar um Bluetooth, você pode usar um parzinho desse e junto com um transmissor de RF ou infravermelho. E aí você pode usar em controle remoto de carros, aviões e miniaturas, né? Esses circuitos integrados são populares devido à sua simplicidade e eficácia. Eu acho que vocês concordam também com isso. Ele é bem simples e eficaz em aplicações de comunicação sem fio de curto alcance. Tá? Embora seja uma comunicação sem fio de curto alcance, é bastante prático e bastante didático para a gente aprender um pouquinho da transmissão de sinais paralelos em seriais. Agora aqui, ó, a gente fazer um teste do circuito. Tá? Então, um teste bem simples, usando a recomendação pelo fabricante. Então, aqui eu coloquei 3 chavinhas para a gente poder fazer o endereçamento do encoder. Aqui eu tenho uma chavinha apenas, quando ela está aqui aberta, ele envia nível lógico alto. Quando essa chave está fechada, ela vai enviar nível lógico baixo. Tá? E aqui eu tenho um botão de habilitação de transmissão. O sinal, eu estou ligando via par metálico, então via cabo mesmo, via fio metálico, né? Mas nem o par metálico, entre parênteses, porque estaria o negativo também, mas como vai estar no mesmo protoboard, né? Eu não preciso levar o negativo junto. Se eles tivessem protoboards diferentes, né, como a gente vai fazer aí nas atividades, aí eu levo um parzinho metálico. Esse aqui é mais didático, assim, porque quando ele está distante, aí sim a gente vai usar o transmissor de RX-TX, conforme a gente vai demonstrar depois. Então aqui eu pego um fio e ligo direto aqui, ó, a saída, que é o pino 17, ligo aqui na entrada, que é o pino 14. Na saída do decoder aqui eu tenho um LED que vai, quando esse CI, o encoder, caminhar um nível lógico alto para cá, vai acender o LED. Quando o encoder estiver aqui para nível lógico baixo e eu apertar a transmissão, aí vai apagar o LED aqui, perfeito? Agora, importante, ficar atento ao manual do fabricante. Então, por exemplo, aqui, ó, para o cálculo dos valores do resistor de oscilação, e é esse resistorzinho que vai aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um resistor aqui no decoder e tenho um resistor aqui no encoder. Não é o mesmo valor, tá? Então, tem aqui, para o cálculo dos valores do resistor de oscilação, é necessário seguir os seguintes passos, tá? Então, a frequência do oscilador do CIHT12D ele deve ser aproximadamente 50 vezes maior que o valor da frequência do oscilador do CIHT12E. E quem disse isso não foi eu não, tá, pessoal? Quem está dizendo isso aí é o próprio fabricante. Eu estou vendo isso aqui, ó, recomendado que a frequência do oscilador do decoder seja aproximadamente 50 vezes a frequência de oscilação do encoder. E aí vai depender muito da sua aplicação, tá? Então, por exemplo, como a gente está testando em bancada, eu estou usando 5 volts de alimentação. Mas você podia usar o chaveirinho aí de um alarme de carro e a alimentação seria em 3 volts. Ou geralmente nos alarmes de portão, a tensão de alimentação é 12 volts. E você for ver, muita gente usa como padrão aqui, ó, 3 kHz. Por quê? Porque estava no manual do fabricante. O fabricante deu um exemplo com 3 kHz e ficou 3 kHz. Se você for ver, mais ou menos aqui é a média, né? 3 kHz está mais ou menos na média, no meio do gráfico. Então, serviria teoricamente para a maioria das aplicações. Então, usar 3 kHz aqui, ó, e bater em 3 volts aqui, ó, bater em 3 volts, vai me dar mais ou menos um resistor de 820 quilômetros. Tá vendo? Você bate a curvinha e aí você vem aqui ver o resistor. No teste que nós estamos fazendo, nós estamos usando 5 volts. E para demonstrar que o valor de resistor muda, que depois a gente vai fazer com outro valor de resistor, tá? Então eu escolhi uma frequência aqui ó, de 1 kHz, 2 kHz. Então a metade é 1,5 kHz. Vem trazendo para o gráfico aqui ó, de 5 volts, né? Vai cair na linha do resistor de 2 mega, tá? O que você percebe? Às vezes é mais fácil você achar um resistor de 1 mega, de 800K, do que às vezes você achar um resistor de 2 mega.
Lembrar também que a tolerância aqui do resistor, conforme aumenta o valor do resistor, mesmo que a tolerância seja de 5%, vocês vão concordar comigo que o valor aumenta, né? Então, o resistor vai ser bem difícil você achar um de 2 mega. Ele pode ser mais 2 mega mais 5%, ou 2 mega menos 5%. Então ele vai estar sempre nessa faixa, né? Nunca vai ser 2 mega certinho. Quando você diminui o resistor, você também diminui o erro, né? Você diminui a tolerância. Então você vai ter uma confiabilidade maior dos valores, tá? Mas fica a dica aí, a escolha do resistor é em função praticamente da tensão de trabalho que você está usando. Se você for usar principalmente um ESP32, aí principalmente para fazer a transmissão, não vai usar 5 volts, tá? Porque um ESP é alimentado com 3,2, então você escolhe aqui o 3 e aí você vai bater aqui, escolher a frequência mais adequada para você e já sabe qual resistor que vai usar. Então, nesse nosso circuito aqui, ó, perceba ó, que eu escolhi a frequência de oscilação de 1,5 kHz, como mostrei aqui no quadrado. Como frequência, portanto, a frequência do HT12D tem que ser 50 vezes a frequência do HT12E, então aqui eu tenho 50 vezes 1,5, que me dá uma frequência de 75 kHz. Ó, beleza. Aí a gente vem aqui no gráfico aqui, ó, e acha que ó, eu tenho 250, 50, né, 500, perdão, 250 kHz, 500 kHz, né? E aqui eu tenho o, perdão, aqui eu tenho 25 kHz, aqui eu tenho 50 kHz, porque aqui, ó, veja bem, aqui eu tenho 100 kHz, não é 100. Então aqui é a posição onde está os 75 kHz. Está aqui, ó, 75 kHz. Então eu o gráfico para cá, rebato aqui nos 5 volts, que é a alimentação que a gente está usando, e terá quem é o valor do resistor que está sendo calculado. Resistor de 120K, beleza? Se eu estivesse usando frequência de 1 kHz aqui, ó, ou uma frequência maior, conforme a gente vai ver, aí o resistor muda. Então vamos lá. A alteração da frequência do oscilador do circuito HT12E e 12D afeta diretamente a taxa de transmissão e a recepção de dados. Foi como eu comentei lá na hora de explicar o circuito. Então, as frequências mais altas resultam em transmissão mais rápida, certo? Porém, introduzir instabilidade e maior suscetibilidade à interferência. Frequências mais baixas aumentam a latência da comunicação, mas podem ser mais estáveis para garantir uma operação correta. Ambos os circuitos devem estar sincronizados com a mesma frequência do oscilador. Então, isso que é importante. E depois a gente até testa, troca os resistores, né? E você vai ver que não tem conversa, ele não faz a comunicação. Agora, vamos lá para a demonstração aqui, né? Então, tá aqui, ó. Quem é quem aqui? Ó, aqui tem um circuitinho 12E, que é aqui no circuito ele é esse cara aqui, ó, tá vendo? E eu tenho o 12D, que no protoboard é esse aqui do lado esquerdo, tá? Então, perceba aqui, ó, que legal. Ó. Aqui eu tenho o 12E, tá? Então aqui tem aqui o circuitinho 12E, tá? Olha aqui, ó, aqui eu tenho um botãozinho que vai fazer o trigger da comunicação. Aqui eu adicionei um LED, tá? Só para a gente ter uma visualização melhor de quando esse botãozinho aqui ele for esse jumper aqui está simulando a chave, tá? Então, quando essa chave estiver em positivo, o LED vai estar aceso e quando eu apertar a transmissão aqui, vai mandar via cabo aqui, ó, o sinal. Ele vai, se o endereço tiver o mesmo aqui, ó, se o endereço tiver o mesmo. Então, isso aqui são chaves muito interessantes. A gente dá o nome de Deep Switch, tá? Então, olha que legal aqui, ó. Olha como ele facilita a nossa. Ao invés de você ficar fazendo jumper, você usa esse aqui. E aí ele tem uma chavinha aqui, ó. Então, quando esse daqui está para baixo, ele liga um polo ao outro. Então, aqui, quando ele está para cima, ele desliga. Né? E aí eles têm os tamanhos certinhos que encaixam no protoboard. E isso aí você acha bastante em placas, né, de modems antiga, né, onde o pessoal faz o chaveamento e a configuração da placa. Tá? Então, sem muito mais demora, perceba aqui que estão no mesmo endereço. Tá? Então, esse pino aqui, ó, um está para nível alto, está desligado, e os outros dois estão ligados. Esse daqui tá, o primeiro está desligado, os dois estão desligados. Então o endereço do encoder é o mesmo do decoder, tá? Então vamos lá, vamos ligar aqui. Liguei. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou colocar a chavinha aqui, ó, em nível lógico alto. Perceba aqui que o LEDzinho amarelo, ó, acendeu. E eu vou apertar o botão aqui, ó, da habilitar a transmissão. Ó, perceba um LED, né? O LEDzinho vermelho lá. Quando eu aperto o botão, ó, vou apertar de novo o botão, ele recebeu a transmissão. Mas veja bem, ó, aqui continua aceso. E aqui também continua aceso. Então, estou mandando a mesma informação, tá? Então, mandando a mesma informação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar o jumper. E voltei para o negativo. Ó, veja bem, o LED ainda do decoder continua ligado, porque eu não fiz a transmissão. Agora eu vou fazer a transmissão. Ele recebeu a transmissão e apagou o LED.
Então, perceba que o meio de comunicação que eu estou usando aqui é o fio. Então, agora perceba aqui, ó, vamos fazer mais uma. Vou mudar a chavinha aqui agora, tá? Ó, mudei a chavinha. Então, o endereçamento daqui ficou diferente do endereçamento do decoder. Perceba que não vai receber, ó. Ó, estou apertando a transmissão e nem recebe mais. Agora eu vou colocar o decoder aqui no mesmo endereço do encoder. Todos aqui estão ligados. Olha que legal. Agora ele recebe. Então perceberam a grande sacada, né? Então, em alguns circuitos, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Valeu, tudo de bom para todos. Fiquem com Deus.